Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Graças te damos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, por essa palavra, pelo entendimento que vamos receber hoje. Recebo e declaro, todos que estão aqui, com humildade no coração, Senhor, para receber a palavra de hoje, a glória de hoje, porque ninguém aqui está crescido no conhecimento. Todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos crescendo de glória em glória. E eu recebo, Senhor, os olhos do nosso entendimento ativados para a compreensão da palavra de hoje, e que a mesma traga consolo, cura para esse coração, sabedoria, e que muitos sejam alcançados por essa palavra, por essa mensagem, e tomem uma atitude de estar congregando firmemente aqui nesse lugar, na Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Louve ao seu Deus com suas palmas. Que assim seja. Graças a Deus. Estudo de Filipenses, parte 6. É a glória de hoje. É a palavra que vamos receber. Hoje nós vamos dar prosseguimento a esse estudo na sua sexta parte. Portanto, abra sua Bíblia no capítulo 3, a partir do verso 12. Filipenses, o capítulo é o 3 e o verso é o 12. 3:12. Paulo ensinou, antes do verso 12, para os filipenses, e isso a gente aprendeu na parte 5, que quando a graça é revelada, você tem que tomar uma atitude de largar a religião, a lei, e passar a viver por graça. Você não pode estar agarrado a uma posição, ao lugar. Deus revelou a verdade para você, você tem que tomar a atitude de sair da mentira e passar a viver a verdade, que é a graça do Senhor Jesus Cristo, e ocupar a sua vida com isso, com as coisas da graça de Deus. E Paulo deu como exemplo para os filipenses a sua vida, a sua própria vida como exemplo. Ele abriu mão do seu passado de homem religioso, ele fala isso para os filipenses. Eu era um homem que tinha posição, eu tinha prestígio. Eu tinha do bom e do melhor. E eu abri mão de tudo isso. Por causa de Cristo, por causa da verdade. O mesmo deve acontecer no coração daquele que recebe a palavra da graça. Ele tem que tomar uma atitude. Você que me ouve, amado irmão. Essa palavra está agradando ao seu coração? Testifica aí dentro. Pastor, está me fazendo um bem enorme. Mas só que eu tenho uma posição. Eu sou obreiro. Eu faço parte do coral. Aqui eu tenho muitos amigos. E etc, etc. Quando a graça nos é revelada, a gente não pode estar agarrado a lugares, a pessoas. Pessoas essas que quando a gente resolve viver a verdade, que é servir a Cristo em espírito, quando te vê na rua, vira a cara, vira o rosto. A graça traz, a graça tira a medida, a graça de Deus mostra quem são os nossos verdadeiros amigos, sabia? Um detalhe a se pensar.
Porque quando você passa a viver a graça, quer servir a Cristo em espírito, e larga esses lugares de correntes e campanhas, aqueles que eram e que se diziam ser seu amigo, lá na lei, param de falar com você. Não liga mais para você, quando te vê na rua, finge que não está te vendo. Então a graça saca a medida, mostra quem são os nossos verdadeiros amigos. Foi na graça de Deus que eu descobri quem são os meus verdadeiros amigos. Porque na lei há muita inveja, muita disputa, muito ciúme, e você já presenciou isso. Obreiro brigando com outro obreiro, pastor disputando, igreja, catedral, regional, eu quero ficar na região, eu quero ficar em tal lugar. Há uma disputa. Lá você não sabe quem realmente é teu amigo. Agora a graça de Deus traz à tona quem são os teus verdadeiros amigos. Tira a medida, mostra para você. E tem pessoas que ficam, preocupadas com isso. Se aquele irmão é teu amigo mesmo de verdade, ele vai entender a sua decisão, a sua posição. E se é um escolhido para a graça de Deus, vai até te acompanhar. Não, você tem razão. Jesus não é objetos. A gente não pode viver uma vida toda sacrificando, entra ano e sai ano, é a mesma coisa. Nós temos que servir a Deus e sermos adoradores desse Deus em espírito e em verdade. Tem razão, é pela graça de Deus mesmo, como Paulo tomou atitude, nós também temos que tomar uma atitude. Você já tomou essa decisão, mas tem muita gente que ainda não tomou, porque está preso a uma posição, está agarrado ao lugar. Tem gente que é agarrado ao lugar, mas aqui é a minha igreja, 10 anos aqui, eu sirvo Santa Ceia, eu sou a chefa da Santa Ceia. O Evangelho nos revela que o nosso Deus não é servido por mãos humanas. Está em Atos. Ele não é servido por mãos humanas. Então, isso me ensina que Ele não é aquele pão, Ele não é aquele suco de uva. Ele é Espírito, que tudo nos proporciona e que nos dá vida, respiração e tudo mais. Então, para Paulo, o que vale é Cristo. O que vale é Cristo, a fé em Cristo e não as obras da lei. A vontade de Deus, a palavra da graça em primeiro lugar. Então, ele vira a página para viver pelo Evangelho da graça. Passou por muitas lutas, por muitas dificuldades por causa disso. Mas ele preferiu fazer a vontade de Deus do que estar na lei e desagradando a esse Deus. Ele também ensinou aos filipenses a não confiar na carne. Isso aprendemos também na parte 5. Paulo chega a ensinar para os filipenses a não confiar na carne. Porque a carne tem intenções que não são boas. Ela fala para nos enganar. Ela milita, ela luta para você não congregar, para você não obedecer o que sai do púlpito. Ela luta, ela milita para você não ouvir mensagem. Ela engana. Então é muito importante você ter a parte 5. A carne, ela tem um falar enganoso. E você tem que estar congregando para ter o discernimento quando é a voz de Deus e quando é a voz da carne. Porque Deus, ele nunca vai contrariar a sua palavra. Uma pessoa que para de congregar, ou começa a congregar menos. Deus falou para eu cuidar um pouco mais da minha vida. Deus conversou comigo, viu, pastor? E dá um tempo. Congregar só quando der, quando sobrar tempo. Deus conversou muito comigo sobre isso. Mentira. Quem conversou sobre isso e que bateu o maior papão contigo, como diz o outro, foi a tua própria carne. Porque Deus não vai contrariar a sua palavra, que ensina o tempo todo que devemos estar em comunhão com Ele, meditando na palavra dEle e congregando. Então a carne tem enganos.
Cuidado com essa carne que você tem, isso é muito importante. Ela fala para nos enganar. Ela tem intenções enganosas. E ele falou, ele ensinou também para os filipenses, o apóstolo Paulo, que não devemos estar atrás de coisas novas. Que devemos nos deter na palavra da graça, no Evangelho. Apenas no Evangelho. Principalmente, isso nós podemos observar agora, aqui no capítulo 3, ó, verso 1, antes da gente ler o verso 12, Paulo diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Que mesmas coisas são essas? A graça de Deus, as epístolas do apóstolo Paulo. Então, nós temos que nos deter sempre na palavra da graça de Deus. Amém? Amém. E jamais estar atrás de outras coisas, de outros ensinos. O atrativo principal da tua vida tem que ser a graça de Deus. Digo, receba essa palavra. Tem ministérios que o pastor fica inventando coisas, criando situações para encher a igreja. O banquete da vida de um cristão tem que ser a palavra. O atrativo desse ministério, da igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, é a palavra da graça de Deus. Todo dia, sempre a palavra de Deus. Tem que ser o atrativo de estarmos aqui com sede de querer aprender. Amém? Amém. De querer conhecer, de querer saber. Um pastor que está pregando a graça de Deus, ele não tem que estar inventando coisas. Ele não tem que estar inventando campanhas, ele não tem que estar inventando correntes, ele não tem que estar inventando dia tal. Hoje é dia da família, hoje é o domingo do Senhor, hoje é o domingo do Espírito Santo, hoje é o domingo dos filhos de Deus. Não precisa de nada disso. Isso é invenção dos crentes, que foi se perpetuando aí anos e anos, porque o nosso Senhor Jesus Cristo não fala dessas coisas, Ele não ensina essas coisas. O domingo do Espírito Santo, e os outros dias, é dia de quem? Não é verdade? Então todo dia é dia do Senhor, todo dia é dia dos filhos de Deus. Todo dia é dia da família. Então o atrativo principal tem que ser o quê? A graça do Senhor Jesus, a palavra de Deus em nossa vida. Tem que ser o conhecimento, o querer conhecer, o querer aprender a palavra de Deus, porque é ela que nos direciona. É ela que vai falar para a gente o que a gente deve fazer. Não é corrente, não é campanha, não é o dia tal, do propósito tal. O que vai direcionar a sua vida, que vai falar com você o que você deve fazer, é a palavra, é o conhecimento. Amém. Por isso que o atrativo da igreja Vida Cristã em Cristo Jesus é a palavra da graça de Deus. Em todas as reuniões, sempre a palavra e sempre será assim. Que se você recebe, grande vai ser o poder de Deus em todas as áreas da sua vida. A manifestação do poder de Deus. Se você recebe as palavras que saem desse púlpito, naquele dia que você congrega, coloca em prática, grande vai ser a manifestação do poder de Deus em sua vida. E isso de glória em glória vai acontecendo. A minha missão aqui, quero deixar isso bem claro, a minha missão aqui é encontrar quem ame a Deus pela palavra. A minha missão é encontrar quem ame a Deus pela palavra. É por isso que aqui a gente não tem um outro atrativo. Para quê? A gente já tem a graça de Deus.
A gente já tem a palavra do Senhor, para que mais do que isso? A palavra de Deus já é suficiente para tudo que a gente precisa. Domingo vai ter o que lá na tua igreja? A palavra de Deus. Lá vai ser o dia do quê? Da pregação da palavra. Dia da pregação da palavra. A gente não precisa de outras coisas. Porque a palavra já é suficiente para nos direcionar para o melhor. E tomarmos posse do melhor desta terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Então a minha missão é encontrar pessoas que amem a Deus pela palavra. Uma parte eu já encontrei e já está aqui. Só que tem mais pessoas. E esse Deus está mantendo esse ministério justamente por causa dessas pessoas que faltam chegar aqui. Amém. E que nós vamos alcançar através da palavra que é ministrada aqui, através do nosso ministério. Deus tem mantido tudo aqui por causa delas. Pessoas que vão amar a Deus pela palavra. E não porque aqui marcamos o dia tal, o domingo do Senhor. Olha, teve lá o dia, o domingo do Senhor, na igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Não. Pessoas que vão estar aqui pela palavra, pelo Espírito de Deus, por amor a Deus. Amém? Paulo também ensinou aos filipenses, e isso ficou bem claro na parte anterior, no estudo anterior, o 5, acerca das duas sementes. Porque o joio cresce junto com o trigo. E Paulo, faz um alerta, nós aprendemos, ele adverte os filipenses para terem cuidado com os da outra semente. Porque está tudo misturado aí. Joio e trigo. E nós tivemos como exemplo Judas. Quem poderia imaginar que Judas era da outra semente? Só Jesus para falar. E ele disse: o Pai me deu 12, porém um é filho da perdição. Quem poderia imaginar uma situação dessa? Só Jesus para revelar uma situação séria como essa. E nós aprendemos muito acerca disso na parte anterior. Bom, agora vamos ao capítulo 3, verso 12, para prosseguirmos com o nosso estudo de Filipenses na sua sexta parte, em o nome do Senhor Jesus. Acompanhe comigo. E começa assim: não que eu já tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Chama a sua atenção uma vez mais para o comecinho do verso. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Nem eu. Paulo não se colocava, eu estou perfeito. No sentido da carne, no sentido do entendimento. Ele era humilde em reconhecer, eu estou aprendendo. O mesmo vale para todos nós. Eu também não julgo ter alcançado o pleno conhecimento, a totalidade do conhecimento da graça de Deus. Nós estamos aprendendo. Amém? Se Paulo não alcançou, e ele foi ao terceiro céu, hein? E falando isso aqui, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, no sentido do entendimento, conhecimento. E olha que esse homem foi ao terceiro céu. Se ele não alcançou, nem tampouco eu, nós estamos crescendo. Ninguém aqui está maduro o suficiente, isso é bom falar, para achar que não precisa congregar. Para pensar que não precisa estar sentado para ouvir. Não preciso não, porque eu já congreguei um tempo aí, então eu já entendi tudo que eu preciso entender. Não.
Ninguém aqui está crescido o suficiente para parar de congregar, para parar de ser um adorador do Senhor, para parar de falar com Deus, de ter contato com Deus, de ler a Bíblia. Ninguém aqui está crescido. Nós estamos crescendo de glória em glória. Nem eu me julgo que eu já estou crescido no conhecimento, eu estou aprendendo. E esse estudo de Filipenses tem me ensinado tantas coisas que eu não sabia. Porque nós estamos crescendo de glória em glória. Então tem que haver essa humildade em você. Por mais tempo que você tenha de igreja, eu tenho 10 anos que eu conheço a graça de Deus. 10 anos que você está aprendendo. 10 anos que você está crescendo de glória em glória. Eu recebo você tendo essa consciência que o apóstolo Paulo tinha. Humildade. Porque ninguém aqui foi ao terceiro céu. O homem foi ao terceiro céu e era humilde. Olha, eu estou correndo para alcançar algo que eu ainda não alcancei. Eu ainda não me julgo perfeito no entendimento. Quanto mais eu prego, quanto mais falo de Cristo, eu percebo no meu ministério, eu sinto dentro de mim, que mais eu preciso aprender. Eu tenho uma carne, tem coisas aqui que eu preciso mortificar, muita coisa eu preciso dominar, há muitas falhas em mim, tem muita coisa que eu ainda preciso aperfeiçoar, eu preciso amadurecer. A vontade de Deus ela é muito grande. Os mistérios do Senhor é algo infinito. Então Paulo tinha essa consciência. Verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo o quê? Alcançado. Olha a consciência dele, né? Que ele estava crescendo de glória em glória. E onde estou? Sendo aperfeiçoado na mente. No sentido do entendimento, ainda estou caminhando para o crescimento. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as coisas que diante de mim estão. Pausa. Esse verso merece uma reflexão. É necessário a gente meditar, e muito aqui, em o nome do Senhor Jesus. Quando Paulo fala esquecer o passado, ele não está falando de amnésia, mas de não deixar o passado, as situações, afetar você. Ninguém consegue apagar da memória um passado, mas não deixa os acontecimentos, as situações afetar você. Porque se afeta, você não segue, você não prossegue. Todos nós aqui, todos nós, eu e vocês, temos um passado pessoal e religioso. Todos nós. E você não pode deixar esse passado pessoal e nem esse passado religioso te afetar. Porque se afeta, você não prossegue. A gente não pode apagar, mas eu não vou deixar esse passado me afetar. Amém? Porque erros, falhas, traumas, decepções com pessoas e igrejas, todos nós tivemos. Todos nós aqui tivemos. Decepções com pessoas, traumas, mas eu não vou deixar que isso me afete. Paulo teve as suas situações também, com a lei, com a sua vida pessoal, que ele não poderia deixar aquilo afetá-lo, nem tampouco você, em um nome do Senhor Jesus. Amém? Cristão, não fica preso ao passado. Isso é muito importante. Ele deixa para trás e coloca na frente as coisas de Deus, o sentimento da graça de Deus na frente. Coloca no teu coração o sentimento de Deus na frente.
Ouça isso que eu estou lhe falando agora. Coloca as coisas de Deus na frente. Por quê? Família não é perfeita. Filho não é perfeito. Marido e esposa não são perfeitos, porque nós não somos perfeitos. Então não deixe as decepções, as pessoas ou a igreja do passado afetar você, porque nós não somos perfeitos. Não seja uma pessoa difícil. Tem gente que é difícil, né? Que não esquece, que não perdoa. Em nome de Jesus, anula a tua carne. Tem gente que é difícil, meu Deus, ela não esquece. Ela não esquece. Mesmo dentro da igreja, é uma pessoa magoada. Quando a palavra da graça nos é revelada, ela está sendo revelada para uma mudança. Tem gente que não muda. Ela não deixa para trás aquele ressentimento, aquela mágoa. Ela não deixa de olhar para os defeitos das pessoas, ela vive olhando para o defeito das pessoas. Graça é mudança. É para você deixar isso para trás. As suas questões pessoais. Isso só tem trazido tanta confusão, tanto problema. Tem pessoas que as coisas velhas não passam. Elas têm ficado. Anula essa carne, abençoado. Tira do teu coração essa mágoa que você tem do vizinho, da vizinha, do familiar, do parente, do fulano tal, do beltrano tal. Corrija o teu coração em nome de Jesus. Vida nova. Não deixa essa raiva te consumir, não. Ora ao Senhor, Deus, cura o meu coração, transforma a minha vida. Tira do meu coração isso. Quando você recebe a palavra da graça de Deus, você tem que se desprender do passado e olhar para frente. Deixe para trás essas situações de carne. E siga para a maturidade da vida espiritual. O propósito de nós estarmos aqui é isso. Não, eu preciso amadurecer, eu preciso seguir. Mas as coisas passam e ficam. Eu deixo ficar no meu coração, eu não avanço. Deus quer que você avance. Você se torne uma pessoa melhor em nome do Senhor Jesus. Amém. Um incrédulo é controlado pelo passado. Mas você não é um convertido? Como é que pode a tua conversa ser sempre olhando para trás? Não, mas eu não esqueço. Não, mas o que fez para mim vai ter troco. Eu só sossego quando eu ver sofrendo. Aí me pagou o que me fez. Ah, agora está bem pago, porque está sofrendo. Chorou, eu vi chorar. Era isso que eu queria. Chorou, agora você me pagou. Miserável. É chorando que me paga. Então, qual é a diferença sua para a pessoa que é incrédula, que não conhece a palavra de Deus? Nenhuma, porque o incrédulo é controlado pelo ressentimento. A raiva o consome. Então, não deixe as coisas antigas, o passado, afetar você. Paulo foi um homem perseguido. Paulo foi um homem maltratado. Imagine você se ele deixasse aquilo afetar ele. Ele seria um pregador da revolta. Um poço de ira, né? Olha a igreja. E tem aquele lá, ó. Aquele Tiago lá, aquele Pedro lá. Nós temos que nos juntar aqui para pegar ele lá, ó. Quando sair da igreja. Gente do céu, nós temos que ser nova criatura em nome de Jesus. Isso tira a nossa paz, sufoca a vida de Cristo. Isso adormece Cristo dentro de nós. A gente deixar aquela raiva ir crescendo no nosso coração. Ela vai consumindo tanto a gente que você não come, que você fala pouco e maquina mais. Não é verdade? Você fala pouco e maquina mais.
Você está tão calado, você está tão calada, fulano, carne trabalhando. Olha, e a produção é em grande escala, viu? Anule a sua carne em nome do Senhor Jesus. Peça ao Espírito Santo, Deus, transforma meu coração. Muda, Senhor. Porque todos nós temos defeitos, como eu falei agora há pouco. Família não é perfeita. Você não é perfeito. Filho não é perfeito. Aí você deixa as coisas que aconteceram afetar você, estraga a família, estraga o convívio com o filho, o convívio com o marido, com a esposa. Aí fica aquela situação vergonhosa, um lar sem paz. E pior fica quando os vizinhos ficam sabendo. Minha filha, menino, olha, Toninha. É tanta confusão ali. É tanta briga. É tanto isso, é tanto aquilo. Minha filha ali é um inferno. Vergonhoso se torna a situação quando os outros tomam conhecimento, né? Então não deixe, abençoado, nada afetar você. Amém? Ficar guardado no seu coração. Em o nome do Senhor Jesus. Deixa para trás as situações de carne. Amém? Seguindo aqui, ó. Prossigo o quê? Para o alvo, verso 14. Ó. Prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo o quê? Jesus, vamos prosseguir. Ainda não se concretizou tudo na sua vida, mas vai prosseguindo, vai caminhando. Em o nome do Senhor Jesus e com bom ânimo no seu coração. Diga, eu vou vencer essa corrida. Vai caminhando. Vamos superar muitas coisas e crescermos em muitas coisas ainda. Vai caminhando. Sem permitir que as coisas de carne atrapalhem você. Amém? Não deixa não. Não deixa a carne atrapalhar você não, prender você não. Verso 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Primeiro ele diz que ele não tinha obtido a perfeição no verso 12, e aqui ele diz, olha só, todos, pois, que somos perfeitos, já agora falando com relação ao Espírito, né? Aí ele já usa o verso 15 para falar com relação ao Espírito. Olha, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Anjos amados, espíritos justificados por Cristo, vamos andar com o sentimento de Cristo? Vamos reinar em vida? Vamos andar como Cristo andou? Vamos perdoar como Ele perdoou? Vamos ter limpo coração em o nome de Jesus? Nós que somos espíritos justificados, perfeitos, salvos pelo esforço de Cristo. Então aqui ele já está falando de um lado que existe em você que está perfeito, que é o seu espírito. Amém? Verso 16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Isso é muito importante, você andar de acordo com aquilo que você alcançou, dado por Deus, como membro que você é do corpo de Cristo. Amém. Andar conforme aquilo que Deus te deu. Cada um em sua própria posição, com a medida que Deus te deu. Não queira ser no corpo de Cristo aquilo que Deus não te colocou para fazer. Você tem que caminhar de acordo com aquilo que Ele te deu. Estar pregando, por exemplo, é um dom de Deus. Você pregar a palavra da graça de Deus é um dom. Se você não foi chamado para pregar, se Deus não te deu esse dom, não entre em disputa com o pastor de quem sabe mais e de quem sabe menos. Mas eu quero pregar, vai pregar um prego na parede. Como diz a dona Divina, vai pregar um prego na parede. Quer pregar, vai pregar na parede.
Você tem que caminhar com aquilo que você recebe de Deus. Quando a gente adentra com o coração desarmado e diz: Senhor, eis-me aqui, Ele mostra a tua função no corpo de Cristo. Quando você está num lugar como esse, na igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, com o seu coração humilde, desarmado, querendo aprender, querendo conhecer, Deus mostra a tua função no corpo de Cristo. Sem forçação de barra, você não pede, Deus Ele mostra, Deus Ele dá. Davi, ele não pediu, ele não forçou a barra com Deus, eu quero ser rei. Não. Deus deu. E usou o profeta Samuel para confirmar isso. Eu sinto, pastor, que eu tenho capacidade, eu tenho chamado para louvar, para pregar, para ser evangelista, para fazer isso e aquilo na igreja. Aquele que é maduro, aquele que é humilde, ele espera. Para que isso aconteça através da liderança. Como aconteceu na vida de Davi. O profeta Samuel veio e confirmou: olha, Deus te quer como rei. Não existe coisa melhor do que essa. Ele não tomou posse de algo forçado, mas ele tomou posse de uma coroa dada por Deus. Então você nunca deve querer algo pela força. Tem pessoas, eu já vi isso, em outros ministérios, na religião, que pede para receber consagração, para ser mais respeitado pelo povo. O Senhor me consagrando a bispo auxiliar vai ser melhor. As pessoas vão me respeitar mais. A igreja vai estar mais cheia, porque agora é o bispo. Não é mais o pastor fulano, agora é o bispo fulano. Tem pessoas que pedem. Tem pessoas que querem ser uma coisa, quer ter o dom na marra, na força. E essas coisas é Deus que dá. É uma medida que vem de Deus. Eu estou aqui pregando, mas esse dom que me deu foi Deus. Eu já tive aqui experiências com pessoas que queriam na marra que eu desse o cargo. Mas essas coisas tem que ter a confirmação de quem? De Deus. Para que a pessoa não saia falando besteira. Para que a pessoa não exerça isso sem a direção do Espírito Santo. Então é muito importante que as coisas aconteçam por Deus, pelo Espírito de Deus. E Deus tem o momento certo e a hora certa. Então Paulo diz: olha, vamos andar de acordo com aquilo que alcançamos. Que haja sempre unidade na igreja. Que ninguém se levante aqui para dar uma de pregador. Que ninguém venha desfazer o que está lançado. Vamos seguir na unidade das palavras que estão plantadas aí. Essa é a vontade do Senhor para a igreja. E também para a nossa, em o nome do Senhor Jesus. Verso agora de número 17. Filipenses capítulo 3, tá? Prosseguindo aqui, muito importante. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Esse é um ponto maravilhoso. Procurar não olhar para os falsos pastores, para quem está em desvio. Procura olhar para a doutrina. Procura ter foco na tua vida espiritual. Quem está em desvio, quem é o falso pregador, quem não está levando a graça de Deus com verdade, deixa para lá. Deixa que Deus cuida disso. Então Paulo chama a atenção dos amados aqui, da igreja. Olha para a doutrina. Procura ter foco para o espiritual. Eu me coloco como exemplo. Olha para mim, igreja.
Eu sou um modelo para vocês. Tem muitas pessoas aí fora que não, mas eu sou um modelo para vocês. Amém. Então procura olhar para isso. Porque quem não leva a sério a palavra da graça de Deus não está semeando, está plantando. E quem semeia, colhe. Tem muitos pastores aí fora, por querer igreja cheia, vai se desviando. Vai se perdendo da essência da graça de Deus. Do espiritual. Por querer igreja cheia, por querer mais dizimistas. Ele vai se afastando dos valores espirituais, das honras devidas a Cristo, e começa a fazer uma mistura de tudo na sua pregação. A igreja parece mais um bolo. A cobertura é graça, mas o recheio é lei. Tem ministérios que é como um bolo. A cobertura é graça. Abençoado, pedra viva, mais que vencedor. Mas o recheio, quando você vai lá, é lei. É igualzinho o sistema religioso. Então tem pastores que estão se perdendo. Até ministérios que pregam a graça. Até ministérios que pregam a graça. Então Paulo aqui pede para que a igreja tenha foco na doutrina, na vida espiritual, e deixe essas pessoas para lá. Nós não temos que estar brigando ou preocupado com essas pessoas. Porque se é filho, vai ser corrigido por Deus. Não é verdade? Porque Deus disciplina a quem é filho. Verso 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de quem? De Cristo. Inimigo do quê? Qual o significado disto, pastor? Inimigo da cruz de Cristo. Daquilo que Cristo fez ao nosso favor na cruz. Tem pessoas que são inimigos daquilo que falamos. Paulo está dizendo aqui, olha igreja, tem gente aí que é inimigo daquilo que eu falo. Porque o que Paulo falava? Que Cristo venceu a morte. Que Cristo nos justificou. Que Ele nos abençoou, que Ele venceu todo o mal. Que Ele se tornou propriedade exclusiva dEle e muitas outras coisas. Então tinha um grupo de pessoas contra isso. Não é bem assim. Não, você está justificado. Aí esse grupo chegava, não é bem assim não, Paulo está errado, hein? Tem um pecadozinho aí, você, não. Não está tudo limpo não está tudo certo não. Não é bem assim. Né? Quando a gente fala da graça de Deus e fala para a pessoa, olha, você é um abençoado de Deus, você é um espírito. Todo mal foi destruído, na sua vida não tem nenhum mal. Aí a pessoa, não é bem assim não. E as desgraças que está aí no mundo? E isso e mais aquilo, e o avião que caiu semana passada? Ou o diabo? Como é que você fala que não tem diabo? Acabou de cair o avião aí, você fala que não tem diabo? Então esses são os inimigos da cruz de Cristo. Porque são pessoas que lutam contra o ensinamento da graça de Deus. Contra tudo aquilo que Cristo fez na cruz ao nosso favor. Então Paulo dá o título, inimigos da cruz de Cristo. Verso 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Paulo aqui fala dos falsos pastores, e diz que o Deus deles é o ventre. Eles querem ser servidos, eles querem tudo só para eles. Eles querem só para eles. Eles não pensam no rebanho. E é uma grande verdade. O povo de Deus aí fora está muito mal alimentado acerca de Deus. Muito mal informado acerca das coisas espirituais. As pessoas estão sendo ensinadas de forma errada. Em muitos lugares. Como por exemplo, eles pegam, e eu já falei sobre isso, eles pegam, olha como o povo de Deus está sendo ensinado de forma errada.
há muitos pastores, isso no sistema religioso, que pega as experiências dos homens de Deus, aquelas experiências espirituais, e transforma tudo em campanha. Jonas, no ventre do peixe. Aquela experiência que ele teve com Deus, os pastores religiosos transformam aquilo em campanha. Mas se você for ler, se você for analisar a situação, ali nos mostra uma outra coisa, não é campanha. Mas um homem que precisava obedecer a missão que Deus havia lhe dado. Mostrando que a obediência é melhor do que sacrificar. E nós temos que ser obedientes à voz de Deus. Quando Ele nos delega algo, quando Ele nos coloca para fazer alguma coisa na sua obra. E Jonas recebeu a missão de ir para uma cidade e falar para um povo que estava em desvio de conduta, mudar. E passar a colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. E ele não queria executar essa tarefa. E ele foi desobediente naquele momento. O assunto é esse. Agora, a religião pega essa experiência de Jonas com Deus e transforma em uma campanha do tira tudo. Do tira tudo. E assim fazem todos os anos com Daniel. Coitado. Se Daniel tivesse vivo, ele ia falar, não vai parar não com isso não. É todo ano. É todo ano a campanha do leão e da cova, e eu lá dentro da cova, e o leão também. E Daniel, e Jacó. E Jacó, nossa, não acaba não essas varinhas? É todo ano, a varinha de Jacó. A experiência que ele teve ali com Deus, então eles transformam tudo na campanha do tira tudo. Por isso que eu digo e repito, o povo de Deus está sendo mal alimentado, alimentado de forma errada. Porque os falsos pastores não estão preocupados com o bem-estar espiritual do povo. Eles querem ser servidos. Eles querem sim, eles estão preocupados sim, se você trouxe o dinheiro no envelope. Se você vai cumprir a campanha. O que me interessa é isso, porque se você não cumpriu, você é um derrotado. Amém, pessoal? Você é um derrotado. Então, o interesse é esse, o foco é esse, não a vida espiritual do povo de Deus. São pessoas que não se preocupam mais com a palavra, só querem saber da sua vida. E por causa disso, a gente vê um povo hoje, por causa desses pregadores, a gente vê um povo hoje frio e interesseiro. Um povo frio e materialista. Pessoas que chegam para você e falam assim, na minha igreja domingo vai ter isso. E na tua vai ter o quê? Um povo frio e interesseiro. É um povo que só vai para a igreja se o pastor estiver lá para dar algo. E através daquele algo, daquele objeto, Deus trazer a mudança, a prosperidade, o milagre. Um povo que não está mais preocupado com a palavra. A nossa igreja não é um atrativo para a carne, porque a gente aqui só prega a palavra, mas é para o espírito. Para muitas pessoas lá fora, a nossa igreja não é um atrativo. Por quê? Porque aqui não tem correntes, aqui não tem campanhas, aqui eu não dou nada para ninguém, só dou a palavra de Deus. E tem muita gente que para ela, só isso não. Mas ela não tem nem o domingo do Espírito Santo, o domingo do Senhor. Pelo menos o domingo do Senhor, né? Não, lá é todo domingo, é domingo do Senhor. Todo dia é o dia do Senhor. Não, mas eu quero que ele marque a data, o domingo do Senhor. O domingo do Senhor. E com aquela voz de Cid Moreira. O domingo do Senhor. É verdade? Não, é todo domingo, diga todo domingo. Todo dia, o nome do Senhor Jesus. Então é isso, meus irmãos. Nós temos que dar valor ao que é espiritual. Amém? Prosseguindo. Aqui, ó.
verso agora de número 20. Paulo já vai mudando de assunto. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o quê? O Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você veio da onde? No céu. Porque a nossa pátria está onde? Nos céus. Está aqui, ó. Pois a nossa pátria está nos céus. Se a minha pátria está nos céus, eu não sou daqui, eu sou um espírito. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si e a todas as coisas. Paulo aqui garante, diga garante. O apóstolo Paulo aqui garante que Cristo transformará esse corpo. Transformará. Aonde a doença, aonde a tristeza, preocupações, medo, aonde há morte, nesse corpo aqui, Paulo garante, olha, vai ter uma transformação para um corpo melhor. Quando essa casa se desfizer, temos uma outra da parte de Deus. Você recebe, meus irmãos? Temos uma outra, ó, da parte de Deus. Uma outra. Não feita por mãos humanas. Eterna nos céus. Em casa, leia a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 1, que fala a respeito disso. Que quando esse corpo de carne se desfizer, voltar para o pó, o seu espírito vai para o Senhor para receber uma outra morada, uma outra casa, que ele diz, olha, essa não é feita por mãos humanas, mas eterna nos céus. O capítulo 4, nós vamos estudar na parte 7, amém? Na próxima reunião a gente estuda o capítulo 4, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar de pé e agradecermos pela glória de hoje. Obrigado, meu Deus, muito obrigado, pela palavra recebida, por toda a orientação dada pelo Teu Espírito nessa manhã tão importante, por Tua sabedoria, pelo Teu consolo, por Tua orientação, pela exortação que veio, pelo ensino. Portanto, abençoado de Deus, diga nesse momento para o seu Deus, com suas palavras, eu quero te servir, meu Senhor, mas quero te servir com o sentimento da tua graça em minha vida. E te peço, cura o meu coração das coisas velhas, cura o meu coração das coisas antigas, que às vezes passam, Senhor, e querem ficar no meu coração. E às vezes até permite, Senhor. Isso tem feito só mal a mim mesmo. Só a mim mesmo. E eu quero, Senhor, ser curado. Eu quero ser transformado em nome do Senhor Jesus. Cura o meu coração, Senhor, das coisas velhas e antigas do passado. Diga para Deus, eu recebo o meu coração curado, transformado das feridas do passado, que esse mundo me fez, que esse mundo me causou, que me fizeram ao meu coração. Perdoe, abençoado, perdoe. Perdoe porque não somos perfeitos. Não temos família perfeita. Não temos filhos perfeitos. Nem esposa, nem marido. Perdoe porque não temos. Nem nós mesmos somos perfeitos. Perdoe. Anule a sua carne em nome do Senhor Jesus e perdoe. Perdoe. Perdoe em nome do Senhor Jesus. Deus quer a nossa maturidade. Deus quer o nosso crescimento espiritual. Deus quer o nosso
bom ânimo ativado, a nossa alegria ativada. Deus quer que você seja feliz, em nome de Jesus. Para isso, você tem que anular a sua carne. Você não pode deixar a raiva consumir você, amado. Deixe para trás as coisas do passado. Coloque na frente, coloque no seu coração as coisas de Deus, a palavra de hoje. E se você coloca, e se você recebe, isso vai ser saúde para o seu corpo, isso vai ser saúde para o seu coração, paz para o seu corpo, para o seu coração, para a sua vida. O teu coração abençoado, você vai sentir uma leveza, uma tranquilidade, um gozo, algo tão bom, porque você jogou fora aquele peso daquela situação ruim, ou daquela raiva, em o nome do Senhor Jesus. Deus quer a tua maturidade, o amor dele ativado em você. E eu declaro o amor de Cristo Jesus ativado em você. Declaro você tendo o melhor domingo da sua vida. Declare e receba você tendo uma semana maravilhosa. E que você seja feliz. Em nome do Senhor Jesus. Diga, eu recebo essa palavra. Louve a Deus com suas palmas bem forte. Que você seja feliz. Agora diga isso para o seu irmão que está do seu lado. Seja feliz, em o nome de Jesus. Seja feliz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.